Yeah. Olha, essas são as 10 perguntas que eu faria ao Fly. Se eu tivesse 20 minutos com o Fly Squad, essas são as perguntas que eu faria e eu vou tentar explicar por que eu faria essas perguntas. Bem, a primeira pergunta seria: Fly, qual foi o momento mais difícil da tua caminhada e como tu conseguiste virar o jogo? Bro, essa pergunta é muito pertinente e muito importante porque em Angola nós temos vários jovens que querem realmente mudar e querem alcançar a grandeza. Mas a verdade é que qualquer mudança requer passar pela dor e qualquer pessoa que conseguiu criar alguma coisa significativa, assim como o Fly criou, teve que passar por um momento difícil e quando chegou por esse momento difícil teve que ressignificar essa experiência para poder continuar. Então eu gostaria realmente de saber qual foi o momento mais difícil da vida dele e como ele conseguiu virar o jogo. Agora, a segunda pergunta é: o que significa sucesso para ti hoje? Bem, todo mundo conhece o Fly. Antigamente, como ele começou realmente, quando começou os freestyle, quando começou a RRPL, entre outros. Mas eu gostaria de saber agora, Fly como uma pessoa bem estabilizada, bem estruturada, com um networking pesado, duro. Eu gostaria de saber qual é a tua definição de sucesso, Fly. Por quê? Nós precisamos realmente de saber de onde saímos e até onde nós chegamos, o que é que realmente significa sucesso, sabe? As pessoas quando não têm alguma coisa, elas tendem a ter a ideia de que não, sucesso é quando você tem X ou quando você alcança algo, mas agora quando você tem essas coisas, qual é a verdadeira definição de sucesso? Então, essa é uma das perguntas que eu gostaria que o Fly respondesse, é o que significa sucesso para ti hoje, Fly. Agora, a terceira pergunta é: como tu consegues manter a constância mesmo quando ninguém acredita? Como qualquer pessoa que tem sucesso, que é bem sucedida, nós sabemos que o sucesso atrai coisas boas e também atrai coisas más. Isso é muito verdade, isso até é bíblico, ok? Quando você tem um sonho grande, quando você tem um grande objetivo, você atrai inimigos, ok? Querendo ou não. Não estou a dizer que você tem inimigos, mas você acaba por atrair inimigos, ok? Isso é uma verdade, isso é uma coisa que as pessoas precisam de saber, mas as pessoas não levam isso em consideração e não percebem. Muitas pessoas podem dizer: não, você é falso, não. E eu me lembro muito, se não me engano, se não foi neste ano, foi no ano passado, em que o Fly passou por algo muito pesado, em que acho que haviam bloqueado o canal dele no YouTube e o cara teve que recomeçar tudo, sabe? Então eu gostaria de saber como é que ele faz para manter essa constância, mesmo quando as pessoas não acreditam, tá sabendo? Mesmo quando as pessoas duvidam da capacidade que ele tem de ajudar os outros, de poder fazer doações, coisas assim do gênero. Como é que ele faz para manter a constância, sabe? Ele está sempre aí a fazer o trabalho e eu gostaria muito de saber como é que ele trabalha essa disciplina, sabe? É uma coisa que eu gostaria muito de saber. Agora, a quarta pergunta é: qual foi a decisão mais arriscada que mudou a tua vida? Há uma frase que diz que nossa vida é baseada nas decisões que nós tomamos. E uma coisa que eu gostaria de saber é qual foi a decisão mais arriscada que o Butterfly tomou e realmente essa decisão foi arriscada, mas que mudou a vida dela. Olha, nada na nossa vida muda se a gente não tomar uma decisão, se a gente não chegar a um momento da nossa vida e dizer: pô, a partir de hoje eu vou fazer isso. Pô, acho que eu preciso realmente de arriscar, sabe? Mas esse risco realmente trouxe mudança. Então, essa é uma pergunta que eu gostaria muito que o Butterfly respondesse também. Agora, a quinta pergunta é: que hábito tu nunca negocias e que te mantém no topo? Sucesso tem a ver com hábitos. Pessoas ricas criam hábitos. E eu gostaria de saber isso do Butterfly. Qual é o hábito que ele nunca vai negociar? Ok? Talvez as pessoas que não têm um mindset assim totalmente estruturado não sabem, né? Mas os ricos, as pessoas ricas têm hábitos, têm cultura, eles têm rituais de sucesso, ok? Podemos chamar assim, rituais de sucesso. São coisas que você faz de maneira constante e que te dão resultado. Vão continuar a dar resultados. E eu gostaria de saber quais são esses hábitos que ele tem a aplicar. Isso realmente ajudaria bastante. Agora, a sexta pergunta seria: como tu lidas com críticas e pessoas que duvidam do teu valor? Olha, se é uma coisa muito real em Angola, as pessoas duvidarem do teu potencial, as pessoas duvidarem de ti, as pessoas criticarem o que você faz, sabe? Algumas pessoas andaram a criticar o trabalho do Fly. E o Fly disse: pá, vocês querem que eu fico na minha casa assim, só mesmo, sem fazer nada?
Então, tipo, eu gostaria de saber como é que ele lida com as críticas, sabe? Como é que ele lida com as críticas quando as pessoas duvidam do valor dele. Algumas pessoas ainda acreditam ou dizem, né? Que o Fly não mostra todos os valores que são arrecadados nos donativos que são feitos lá, sabe? Então eu gostaria de saber qual é a mentalidade que o Cotafly tem adotado para lidar com a crítica, sabe? De maneira construtiva e bem equilibrada. Agora, a sétima pergunta é: que conselhos daria a um jovem que está perdido e sem direção? Olha, essa é uma pergunta que eu acho que se o Cotafly responder essa pergunta vai ajudar a 70 a 90% dos jovens angolanos, porque o Fly faz o melhor podcast de Angola. Ele tem o melhor podcast de Angola. E isso é algo incrível. Que conselho daria a um jovem que está perdido e sem direção? Né? Fly fez um vídeo a dizer, e se eu dizer não? Esse vídeo foi incrível, cara. Parecia um coach. Mas a pergunta é: que conselho daria para estes jovens? Sabe, nós às vezes em Angola nós temos uma percepção de olharmos para alguém ou para alguma pessoa como um ponto para a gente poder crescer. Ok, isso não é errado. Quando a gente se inspira, a gente trabalha para mostrar algum determinado resultado. Mas agora, quando um jovem está realmente sem direção e está perdido, qual é o conselho que você dá para esse jovem? Cotafly? Essa é uma pergunta incrível, porque realmente nós vemos muitos jovens em Angola que estão desorientados, muitos jovens em Angola que estão desnorteados, muitos que se sentem perdidos, muitos que nem sabem o que vão fazer para chegar até onde querem. Por isso é que muitos se frustram e tendem a procurar caminhos que não condizem com a realidade e acabam por se perder no meio do caminho. Então, eu gostaria que o Cotafly desse um conselho para esses jovens. E eu acredito que isso mudaria a mentalidade de 70 a 90% dos jovens angolanos. Ok, agora a oitava pergunta é: o que te inspira a continuar quando já tens tantos resultados? Olha, essa é a pergunta que eu realmente mais pensei para fazer. Porque, as pessoas quando não têm resultado, elas têm muita sede de poderem vencer. Sabe? Quando uma pessoa não tem o que comer, não tem o que vestir, não tem onde ficar, quando uma pessoa tem que começar do zero, tem que batalhar, tem que dar de tudo que tem para conseguir um pouco. A pessoa vai lá porque tem sede, tem fome do sucesso e ela dá no duro. Mas Cotafly, a pergunta é: o que te inspira a continuar quando já tens tantos resultados? Quando já tens casa, já tens carro, tens dinheiro, tens influência, tens poder, tens autoridade, tens notoriedade. Sabe, o que te inspira e te motiva a continuar quando já tens tantos resultados na tua vida, meu cota? Porque eu acho que uma coisa que os jovens não entendem é que quando você consegue alcançar resultados, não é só aí que você tem que parar, sabe, né? Você precisa de ampliar a tua mente e a tua visão para não se estagnar, porque nós vimos muita gente, inclusive aqui em Angola, que conseguem alcançar sucesso e param, tá sabe? Eles ficam no mesmo caminho, ficam no mesmo nível e não avançam. Então eu gostaria de saber como é que o Cotafly faz para continuar nessa jornada. E a nona pergunta é: qual é a maior lição que aprendeste com os erros, Cotafly? Essa é a minha nona pergunta. Qual é a maior lição que o Cotafly aprendeu com os seus erros? Todo mundo erra. E eu acredito que para ter sucesso requer errar muito para aprender. Para crescer rápido requer começar mais cedo e errar. Mas o que eu gostaria de saber mesmo é que qual a maior lição que o Cotafly aprendeu com os seus erros? Que se o Cotafly nos passasse essa experiência, acredito que muitos jovens iam pegar esse insight e não cometer esses mesmos erros, pegarem nessa lição, nessa sabedoria e conseguirem aplicar na vida deles. A maior lição que o Cota teve dos seus erros, qual é? Eu gostaria de saber, eu quero saber. Agora, a 10ª pergunta é: como tu te vês nos próximos 10 e que legados queres deixar? É que eu não sei, Cotafly, se talvez já lançaste um livro ou se talvez já estás a escrever um livro. Vai me desculpar se eu não sei disso ou se eu não estou atualizado. Mas, a minha pergunta é mesmo essa. Essa é a 10ª pergunta, essa é a última, meu Cota. Como tu te vês nos próximos 10 anos e que legado queres deixar para os jovens, para esse país, para essa nação, para essa cultura?
que legado que queres deixar e como é que te vês daqui a 10 anos? Porque uma coisa que eu gostaria muito é de ler o livro do Kota Fly. Talvez já deve ter, eu ainda não li. Mas, qual é o legado que o Kota quer deixar? Qual é o impacto que o Kota quer deixar? E qual é a mensagem que o Kota quer deixar para nós? Então, o que eu mais admiro no Fly é a autenticidade, clareza. Ele consegue falar de coisas profundas de uma maneira muito simples e conecta com todo mundo, sabe? Se eu pudesse resumir numa frase, o que os jovens precisam observar do Kota Fly seria coragem de ser persistente, mesmo quando os resultados não aparecem, porque isso é que transforma sonhos em realidade. E essas são as perguntas que eu faria no Kota Fly se ela me desse 20 minutos no seu podcast. Até lá, estamos juntos. Isso é Jornada Inspiradora.